A mente que você alimenta é a vida que você vai viver. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira transformação começa quando você decide focar em você? Você já se sentiu preso dentro da sua própria cabeça? Como se o peso das suas dúvidas, o medo do fracasso e as cobranças internas te impedissem de simplesmente agir? A verdade é que muitos de nós vivemos prisioneiros de pensamentos que não vêm de Deus. Pensamentos que paralisam, que sabotam nossos sonhos, que nos convencem de que não somos capazes. Mudar a vida não começa com grandes passos visíveis aos outros, mas com uma escolha silenciosa, feita no íntimo da mente. É nesse lugar secreto que nasce a força para transformar tudo ao seu redor. Muitos querem mudar o mundo, consertar relacionamentos, ter sucesso profissional, mas se esquecem de olhar para dentro e se perguntar: o que eu estou realmente pensando sobre mim mesmo? Porque a verdade é simples e poderosa. A vida muda quando a mente muda. E nenhuma mudança é duradoura se não for guiada pela renovação interior. Há momentos em que o medo paralisa e parece impossível agir. Mas o segredo não está em esperar motivação, e sim em se forçar a agir, mesmo sem vontade. Esse é o princípio espiritual do sacrifício, fazer o certo mesmo quando não é confortável. Deus honra cada passo de fé dado na direção da disciplina. Ele não espera a perfeição, mas deseja ver em nós a coragem de sair da estagnação. E essa coragem começa quando nos levantamos e decidimos: hoje eu vou me mover, hoje eu escolho agir, mesmo tremendo. O inimigo da sua alma quer te manter paralisado. Ele sussurra mentiras dizendo que você não é capaz, que já tentou antes e falhou, que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus nos ensina que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que a vitória já existe no espírito, e cabe a nós vivê-la no mundo físico por meio da renovação da mente. A guerra é mental, mas a vitória é espiritual. E quando a mente se alinha com a verdade de Deus, o corpo obedece, as emoções se estabilizam e a vida começa a florescer. Focar em si mesmo não é egoísmo, é sabedoria, porque quando você se fortalece interiormente, consegue oferecer o melhor de si ao mundo. Ninguém pode dar o que não tem. Se sua mente está cheia de medo, você transmite medo. Se está cheia de fé, você transmite vida. Por isso, antes de querer mudar sua casa, seu trabalho ou sua família, pare, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: o que eu estou alimentando dentro de mim todos os dias? A resposta para sua próxima fase começa nessa pergunta. Não subestime o poder de um pensamento transformado. Uma única ideia inspirada por Deus pode abrir portas que anos de esforço humano não abriram. Mas isso só acontece quando você decide blindar sua mente contra as mentiras e começar a construir uma nova identidade baseada na verdade. Deus já te capacitou. Agora é sua vez de se levantar, silenciar o caos interno e declarar: eu vou mudar, eu escolho recomeçar, eu sou capaz, porque a sua nova vida começa onde termina a velha maneira de pensar. A resistência que sentimos diante de mudanças importantes não é necessariamente um inimigo, ela é muitas vezes um termômetro espiritual. O que mais te desafia a agir é exatamente o que mais precisa ser vencido dentro de você. Muitas pessoas confundem essa barreira com preguiça ou falta de motivação, mas a raiz está na falta de alinhamento interno. Quando a mente não está renovada, o corpo hesita, a alma se acomoda e o espírito se entristece. Por isso, todo avanço externo exige uma reforma profunda na estrutura do pensamento. A disciplina espiritual começa com pequenas decisões que, à primeira vista, parecem insignificantes. Acordar e orar, mesmo quando não há vontade. Ler a palavra, mesmo quando o coração está frio. Cuidar do corpo, mesmo com a alma abatida. Essas ações, repetidas com intenção e fé, moldam uma nova identidade em Cristo. É como uma planta que, mesmo sem ver o sol por alguns dias, continua crescendo em direção à luz. Sua constância é um ato de resistência espiritual contra tudo que tenta te manter estagnado. Ao transformar resistência em disciplina, você ativa algo sobrenatural. O favor de Deus
em meio à sua fraqueza. Ele não espera que você se sinta forte o tempo todo, mas quer ver sua persistência como prova de amor. O ato de agir mesmo sem sentir é um tipo de sacrifício agradável ao Senhor. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque esperam se sentir prontos. Mas o reino de Deus se manifesta para quem decide caminhar com fé antes de ver os resultados. Essa é a essência da maturidade cristã. É no momento em que você decide se mover, apesar da resistência, que o céu se abre. Você pode não ouvir trovões, nem sentir arrepios, mas a obediência silenciosa constrói fortalezas eternas. E o que parecia pequeno, como resistir à tentação de se auto-sabotar, se torna uma semente plantada no solo da eternidade. Nada do que você faz com o coração sincero passa despercebido por Deus. Ele vê cada gesto, cada escolha, cada renúncia, e Ele recompensa os que o buscam com fé. Portanto, pare de esperar o momento certo. O momento certo é agora. A resistência que você sente não é sinal para parar, mas um convite para crescer. Transforme esse incômodo em impulso. Use o desconforto como um alarme de que algo novo está prestes a nascer. Deus não te chama para um caminho fácil, mas para uma vida significativa, construída sobre ações intencionais e firmadas na verdade. A disciplina é a ponte entre a fé e os frutos, e quem atravessa essa ponte com coragem colhe resultados eternos. Em um mundo obcecado por likes, aplausos e reconhecimento, agir no anonimato se tornou um dos maiores desafios da fé. Muitas pessoas se movem apenas quando há plateia, quando há retorno, quando há validação. Mas a vida com Deus não é um espetáculo, é uma construção íntima feita em silêncio. O verdadeiro valor da ação está na sua intenção, não na sua visibilidade. Agir quando ninguém vê é a prova mais profunda de que você sabe quem é e de que você conhece o Deus que te vê em secreto. O próprio Jesus nos ensinou isso com sua vida. Antes dos milagres públicos, ele se retirava para orar em lugares desertos. Antes de ser aclamado, ele foi rejeitado. Antes de ser exaltado, ele foi humilhado. O que sustentava Cristo não era o que as pessoas viam, mas o que ele cultivava no oculto. Isso nos ensina que o que fazemos quando ninguém está olhando define mais o nosso destino do que os momentos de glória. Porque é na solidão do esforço silencioso que o caráter é lapidado. Agir mesmo sem reconhecimento é uma declaração de propósito. É dizer ao céu: eu sei por que estou fazendo isso, e isso basta. É resistir à tentação de desistir só porque ninguém percebe. É persistir na jornada de fé, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Porque a fidelidade no pouco é o treinamento para o muito. E o Deus que vê no secreto é o mesmo que recompensa com justiça. Nada do que você faz com o coração quebrantado se perde. Tudo será colhido no tempo certo. É nessa dimensão invisível que Deus trabalha de forma mais intensa. Quando você age mesmo sem apoio, mesmo sem aplauso, mesmo sem força, o céu se move ao seu favor. Porque essa atitude revela que sua fé não depende de emoções, mas de convicção, que sua identidade não está nas opiniões dos outros, mas na promessa de Deus. E essa fé sólida é como rocha, não se abala com tempestades, não se move com ventos contrários. Ela permanece, cresce e frutifica. Então, da próxima vez que você sentir que ninguém está vendo o seu esforço, lembre-se, o céu inteiro está assistindo. E mais do que isso, Deus está usando esse tempo para te fortalecer. Agir em silêncio é preparar o terreno da vitória. Não pare. Continue mesmo quando parecer inútil, porque a sua constância está escrevendo uma história que um dia será testemunho para muitos. E tudo começou quando você decidiu ser fiel mesmo no invisível. Tudo começa na mente. Antes do fracasso, da desistência ou do pecado, existe um pensamento tolerado, um diálogo interno não confrontado. A mente é o território onde as maiores guerras são travadas e muitas vezes perdidas por falta de vigilância espiritual. É por isso que a Bíblia nos ordena: transformem-se pela renovação da vossa mente. Não é sugestão, é uma urgência espiritual. Porque quem não domina seus pensamentos será dominado por eles mesmos sem perceber. A grande armadilha é achar que pensamentos são inofensivos.
que podemos só pensar sem consequências. Mas tudo o que permitimos na mente, em algum momento, se manifesta na vida. Pensamentos recorrentes viram crenças. Crenças moldam atitudes. E atitudes repetidas definem nosso destino. Portanto, tolerar pensamentos negativos, autodepreciativos ou desonrosos é como deixar uma torneira pingando sobre a rocha. Com o tempo, ela abre rachaduras. E quando nos damos conta, estamos vivendo algo que nunca quisemos, mas que permitimos pensar por tempo demais. Renovar a mente não é um ato único, é uma prática diária. Assim como não comemos uma vez por semana para sobreviver, também não podemos alimentar a mente de forma esporádica. Precisamos nos expor à palavra todos os dias. Precisamos vigiar os conteúdos que consumimos, os diálogos que alimentamos, os pensamentos que deixamos permanecer. A mente é um jardim, e quem não planta intencionalmente, colhe ervas daninhas. Tudo o que você pensa, você permite. E tudo o que você permite, te molda. A boa notícia é que a transformação é possível. Você não precisa ser refém de pensamentos passados. Não precisa repetir padrões herdados. Em Cristo, sua mente pode ser lavada, restaurada e completamente renovada. Mas isso exige entrega, exige decisão, exige ação. Não é mágica, é disciplina espiritual. E o Espírito Santo está pronto para te ajudar nesse processo, se você estiver disposto a começar. A primeira batalha é contra a procrastinação. A segunda, contra a conformidade. A vitória, ela vem com persistência. Por isso, olhe para dentro de si e faça um inventário dos pensamentos que você tem alimentado. Quais deles refletem a verdade de Deus? Quais são mentiras antigas que você aceitou como identidade? Hoje é o dia de declarar guerra contra tudo que te limita, de expulsar da mente aquilo que Deus nunca escreveu sobre você. Sua vida vai mudar quando sua mentalidade for renovada. E essa renovação começa agora, com sua decisão de pensar como um filho de Deus, não como um derrotado pelo sistema. Você já percebeu como pequenas palavras podem nos tirar do eixo? Como uma crítica, uma rejeição ou uma lembrança dolorosa podem acionar gatilhos profundos e nos levar a reações que mais tarde nos arrependemos? Isso acontece porque ainda estamos sendo moldados. O autocontrole não é ausência de sentimentos, é domínio sobre eles. E esse domínio não vem da força de vontade humana, mas do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos ensina a responder, em vez de reagir. A reatividade é um sinal de alma ferida. Toda vez que reagimos impulsivamente, revelamos uma área ainda não curada. E o inimigo se aproveita disso para semear destruição. Um comentário precipitado pode arruinar uma amizade. Uma decisão no calor da emoção pode fechar portas que Deus queria abrir. Por isso a maturidade espiritual passa pela capacidade de pausar, refletir e só então agir. O autocontrole é como uma cerca que protege a colheita. Sem ele, tudo o que você construiu pode ser destruído em segundos. Mas não se engane, o domínio próprio não é frieza, é sabedoria. Jesus demonstrou isso em vários momentos. Diante dos fariseus, das provocações, das traições. Ele não perdeu o controle. Ele sabia quem era e, por isso, não precisava reagir para se defender. Isso nos ensina que o verdadeiro poder está em manter a paz interior mesmo quando o caos tenta invadir. O controle externo só é possível quando há governo interno. E isso se aprende com o tempo, com a palavra e com o espírito. Treinar o autocontrole é como fortalecer um músculo. Você não vê resultados imediatos, mas a constância gera força. Comece com as pequenas situações, uma conversa tensa, um atraso no trânsito, uma cobrança injusta. Em vez de reagir no automático, respire, ore em silêncio. Lembre-se de quem você é em Deus. Com o tempo, você perceberá que aquilo que antes te desestabilizava já não tem mais poder sobre você. Isso é libertador. Isso é viver guiado pelo Espírito e não pelos impulsos. Então, hoje, faça um pacto com sua alma. Ela não vai mais te dominar. Quem comanda agora é o Espírito que te foi dado. Ele te capacita para ter autocontrole em meio à pressão, mansidão em meio à afronta e paz em meio à guerra.
E quanto mais você o pratica, mais forte você se torna. O mundo pode até provocar, mas quem está firmado em Deus permanece firme. Porque a verdadeira vitória não é explodir com razão, é permanecer em paz com propósito. Pensamentos são sementes. Se você os cultiva, eles crescem e se tornam árvores que moldam sua visão de mundo. Mas nem todo pensamento merece espaço em sua mente. Muitos deles vêm carregados de mentira, culpa, medo e autossabotagem. São dardos inflamados, lançados contra sua identidade em Deus. Por isso a mente precisa de blindagem espiritual diária. E essa blindagem só é possível por meio da palavra, da oração e da vigilância. Quem não protege a mente, expõe a alma. Existem pensamentos que parecem normais, mas que silenciosamente te enfraquecem. Você não é bom o suficiente. Isso nunca vai dar certo. Ninguém se importa com você. Essas frases ecoam dentro de muitos cristãos que, embora amem a Deus, não aprenderam a reconhecer as mentiras que o inimigo sussurra. E quanto mais você repete essas mentiras, mais elas se tornam fortalezas na sua mente. Por isso, a Bíblia nos chama a destruir sofismas, ideias falsas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Blindar a mente não é negar a realidade, é escolher em que realidade você vai acreditar. Você pode escolher viver pela verdade de Deus ou pelas mentiras do mundo. Pode escolher se alimentar da esperança ou da dúvida. E essa escolha, feita repetidamente, determina a atmosfera da sua vida. O ambiente interno que você constrói é mais importante do que qualquer circunstância externa, porque é dentro de você que Deus habita, e ele só permanece onde há espaço para a verdade. A proteção mental é ativa. Você precisa falar a verdade, declarar promessas, confrontar pensamentos negativos com fé. Quando vier o medo, responda com confiança. Quando surgir o pensamento de desistência, declare: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa postura espiritual faz com que o inimigo recue, porque ele sabe que não pode mais te enganar. E quanto mais você se posiciona, mais firme você se torna. O que antes te paralisava agora será vencido com a espada da palavra. Então, a partir de hoje, faça da sua mente um lugar santo. Não permita pensamentos contrários à identidade que Deus te deu. Se algo não edifica, não pertence. Se algo te diminui, rejeite. Se algo não vem da fé, descarte. Você tem autoridade para governar seus pensamentos. E quando você assume esse controle espiritual, tudo ao seu redor começa a mudar. A paz invade, a clareza chega, e a presença de Deus se torna perceptível até nos detalhes. Todos os dias, inúmeras vozes disputam espaço dentro da nossa mente. Vozes da infância, da sociedade, das redes sociais, das comparações, das feridas e até dos nossos próprios medos. Mas há uma voz que precisa prevalecer. A voz de Deus, aquela que não grita, mas sussurra, que não acusa, mas orienta, que não cobra, mas direciona. O problema é que muitas vezes estamos tão cheios de ruído que não conseguimos mais discerni-la, e é aí que começamos a viver uma vida que não foi a nossa, tentando cumprir expectativas que nunca vieram do céu. A voz que você escolhe ouvir molda a pessoa que você se torna. Se você se alimenta constantemente de críticas, escassez e negatividade, seu coração se endurece, sua fé enfraquece, sua visão se turva. Mas se você decide ouvir a voz da verdade, mesmo que ela seja confrontadora, você começa a se alinhar com seu propósito, porque Deus não fala para agradar o ego, ele fala para libertar a alma. E toda vez que ele fala, algo dentro de você desperta. Discernir vozes é um exercício espiritual. Nem todo pensamento é seu, nem todo sentimento é legítimo. Muitas vezes, você está apenas ecoando algo que foi plantado por outra pessoa, em um momento de dor ou fragilidade. E o inimigo se aproveita dessas brechas para distorcer sua visão. Por isso, é essencial conhecer a palavra, porque a voz de Deus nunca vai contrariar a Escritura. Ela pode até te tirar da zona de conforto, mas sempre vai te conduzir à verdade, à paz e à obediência. Para ouvir melhor, você precisa silenciar o excesso. Não se trata apenas de desligar o celular ou reduzir o barulho externo,
mas de aquietar a alma, de reduzir a ansiedade, de criar momentos de solitude intencional. É no secreto que Deus fala mais alto. Não porque Ele muda o tom, mas porque você muda sua disposição. E quando você cria espaço para ouvi-lo, você começa a perceber que Ele nunca parou de falar. Apenas estava esperando que você parasse para escutar. Então hoje, antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte a si mesmo: essa voz que estou ouvindo vem de Deus ou vem do medo? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo, porque uma vida bem vivida é uma vida guiada. E só é guiado quem aprende a ouvir. A voz de Deus é sutil, mas transforma. É discreta, mas poderosa. E quando você aprende a reconhecê-la, não importa o que o mundo diga, você caminha em paz, com segurança e direção. A vida não muda com grandes revoluções instantâneas, mas com pequenas escolhas consistentes. É fácil subestimar o impacto de um simples sim ou não, mas cada decisão, por menor que pareça, é uma semente lançada no solo do nosso futuro. As grandes colheitas não nascem de momentos extraordinários, mas da repetição diária de atitudes alinhadas com nossos valores e com a vontade de Deus. Por isso, todo recomeço poderoso começa com uma decisão pequena, porém sincera. Escolher acordar um pouco mais cedo para orar. Escolher perdoar mesmo quando a mágoa ainda queima. Escolher não responder àquela provocação. Escolher fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Essas atitudes simples são como tijolos que, dia após dia, constroem uma fortaleza interior. E quanto mais constantes, mais transformadoras. Porque elas não apenas moldam nossos hábitos, elas moldam quem estamos nos tornando. A disciplina espiritual nasce do cotidiano, não dos grandes eventos. O problema é que muitas vezes desprezamos o poder do pequeno. Queremos mudanças imediatas, impactos visíveis, transformações milagrosas. Mas Deus trabalha na constância, não na pressa. Ele nos ensina a obedecer no oculto, a sermos fiéis no pouco, a perseverarmos mesmo quando não vemos resultados. E quando aprendemos a honrar as pequenas escolhas com fé, Ele nos confia coisas maiores. Porque o Senhor não procura talentos extraordinários, mas corações dispostos a obedecer todos os dias. Pense nas escolhas que você tem feito nas últimas semanas. Elas te aproximaram ou te afastaram daquilo que Deus prometeu? Elas te fortaleceram ou te drenaram? Muitas vezes estamos esperando uma grande porta se abrir, mas deixamos fechadas as janelas da disciplina e da coerência. E sem perceber, sabotamos o que oramos. A verdade é que Deus quer te levar longe, mas Ele só vai onde você está disposto a caminhar com Ele, passo a passo, escolha por escolha. Hoje, você terá centenas de oportunidades de decidir. Talvez nenhuma delas pareça importante, mas todas contam, todas somam, todas te constroem. E se você fizer delas atos de fé, atos de honra, atos de alinhamento com Deus, pode ter certeza. O céu está cooperando com você. A colheita virá, não pela força de um ato heróico, mas pela constância silenciosa de quem escolheu obedecer todos os dias, mesmo quando ninguém aplaude. Muitos esperam sentir clareza para agir, mas a verdade é que a clareza raramente vem antes da ação. Esperar estar totalmente pronto pode se tornar uma desculpa disfarçada de prudência. Em muitos casos, o agir é o que destrava o entendimento. Deus não costuma entregar o mapa completo. Ele entrega o próximo passo. E só quem se move, mesmo sem enxergar tudo, tem acesso à revelação do que vem depois. A fé, nesse sentido, não é apenas crer, é mover-se crendo. Agir mesmo sem vontade é um ato de coragem espiritual. Significa colocar a verdade acima da emoção. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o coração não colabora. E isso não é hipocrisia, é maturidade. Hipocrisia é fingir ser algo que você não é. Maturidade é agir como quem você sabe que é em Cristo, mesmo quando os sentimentos ainda não se alinharam. E quanto mais você pratica essa obediência ativa, mais claro tudo se torna, porque a ação ilumina o caminho. É impressionante como pequenas atitudes feitas com fé destravam percepções profundas. Um gesto de obediência pode revelar um novo ângulo. Uma palavra dita em amor pode acalmar um ambiente inteiro.
Uma tarefa realizada com dedicação pode te mostrar uma habilidade que você não sabia que tinha. A clareza que você tanto busca pode estar escondida no simples ato de levantar, colocar-se de pé e fazer o que está ao seu alcance. Deus honra quem se move pela fé, não pela conveniência. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Abraão só viu a promessa cumprida depois de sair da sua terra. Pedro só andou sobre as águas depois de sair do barco. O povo de Israel só atravessou o Jordão depois que pisou nas águas. Em todos os casos, a clareza veio depois da ação. O mesmo se aplica à sua vida. Quanto mais você se movimenta na direção certa, mais Deus revela o próximo passo. Ficar parado por medo só aumenta a confusão mental. Mover-se em fé, mesmo com dúvidas, abre espaço para a direção divina. Por isso, hoje, não espere sentir 100% de certeza para começar. Não espere que todos os sinais estejam alinhados. Faça o que você já sabe que precisa ser feito. Confie que, no caminho, Deus vai abrir sua visão. E lembre-se, o agir forçado pela fé é mais poderoso do que a paralisia confortável da dúvida. Porque Deus age com quem se dispõe. E quando você se move, o céu se move com você. A clareza que você deseja está a poucos passos de distância, passos que só você pode dar. Existe um lugar onde a transformação verdadeira acontece. Não é no palco, nem diante das câmeras, nem sob os holofotes. É no quarto secreto. Aquele espaço invisível, íntimo, onde ninguém vê, mas onde Deus está presente. É ali que as decisões mais poderosas são tomadas. Onde lágrimas silenciosas geram curas profundas, onde orações sinceras constroem fortaleza espiritual. A vitória que o mundo verá amanhã começa com o joelho dobrado hoje, longe das multidões. No quarto secreto, não há máscaras. Ali você não precisa provar nada, justificar nada, esconder nada. É você e Deus. E é nesse ambiente de vulnerabilidade que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade. Ele revela, confronta, consola, direciona. Muitas pessoas querem transformação, mas não estão dispostas a entrar nesse lugar. Preferem o ruído da distração ao silêncio da presença. Mas é no silêncio que Deus fala mais alto, e é na solitude que Ele te fortalece para a missão. Jesus nos deu esse exemplo. Ele se retirava para orar. Antes dos grandes milagres, havia tempos de intimidade, e isso nos mostra que o poder não está no fazer, mas no ser. Ser alguém que busca a Deus em segredo. Ser alguém que prioriza a presença antes da performance. Ser alguém que entende que a raiz precisa ser profunda para que os frutos sejam duradouros. E quanto mais profundo você vai no secreto, mais alto você pode ir em público, sem se perder. Não importa o quão caótica esteja sua vida. Você sempre terá acesso ao quarto secreto. Ele pode ser um canto do seu quarto, o carro estacionado, o banheiro com a porta trancada. O importante não é o lugar físico, mas a disposição do coração. Quando você decide buscar a Deus nesse espaço íntimo, Ele responde. E o que acontece ali muda o que acontece em todo o resto da sua vida. Porque onde Deus governa em segredo, Ele também manifesta em público. Então, se você está cansado, perdido ou sobrecarregado, pare tudo. Entre no quarto secreto. Feche a porta. Chame pelo nome dele. Abra sua alma. Seja sincero. E espere, porque ele virá. E quando ele vier, você não será mais o mesmo. A força que você precisa está ali. A paz que te falta está ali. A resposta que você tanto busca está ali. Porque no secreto o céu toca a terra. E quando isso acontece, tudo muda. A Bíblia declara que temos a mente de Cristo. Isso não é uma metáfora. É uma realidade espiritual disponível a todo aquele que crê. Mas ter acesso não significa usufruir. Muitos filhos de Deus vivem com a mente carregada de ansiedade, confusão e pessimismo, mesmo tendo dentro de si a capacidade de pensar como o próprio Cristo. Por quê? Porque ainda não aprenderam a renovar o pensamento diariamente. Ainda não compreenderam que a mente precisa ser santificada tanto quanto o coração. Pensar com a mente de Cristo é enxergar além das circunstâncias. É ver com olhos espirituais o que a realidade natural tenta esconder. É manter esperança quando tudo parece perdido.
É agir com mansidão, onde o mundo grita com violência. É ser firme sem ser duro, ser sensível sem ser frágil. A mente de Cristo nos dá equilíbrio, nos tira dos extremos, nos ensina a discernir o que é de Deus e o que apenas parece ser. E isso só se ativa quando você escolhe intencionalmente mergulhar na palavra e na presença todos os dias. O desafio é que vivemos em uma cultura que alimenta o oposto: imediatismo, julgamento, comparação, medo. Se você não proteger sua mente, ela será moldada pelo sistema deste mundo. E é por isso que Romanos 12:2 é tão claro. Não se conformem com este século, mas transformem-se. Isso não acontece automaticamente. É uma decisão diária. É filtrar o que entra, é examinar o que permanece, é confrontar o que não reflete a verdade. É dizer não a pensamentos que até parecem verdadeiros, mas que não têm a assinatura de Deus. Muitos dos problemas que enfrentamos poderiam ser evitados se estivéssemos pensando como Cristo. Quantos conflitos seriam resolvidos com uma mente mansa? Quantas decisões erradas seriam evitadas com uma mente centrada na vontade de Deus? A mente é a porta de entrada de tudo, e quando ela está em sintonia com o Espírito, nossas atitudes se alinham com o céu. Isso muda relacionamentos, muda finanças, muda saúde emocional. Tudo começa por dentro. Por isso hoje declare com fé: eu tenho a mente de Cristo. Mas vá além das palavras. Alimente essa mente com verdades eternas. Substitua pensamentos limitantes por promessas poderosas. Deixe o Espírito Santo renovar sua perspectiva, suas crenças, seus filtros, porque quando você começa a pensar como Cristo, você começa a viver como Cristo. E a transformação que parecia impossível se torna inevitável. Agora, vamos ao último bloco antes da história e da conclusão, o bloco 12. Vamos finalizar essa construção com força e profundidade. Você já entrou em um ambiente e sentiu o peso do lugar, mesmo sem ninguém ter dito nada? Isso acontece porque todo espaço carrega uma atmosfera, e o mesmo vale para a nossa mente. A maneira como você pensa cria o clima dentro de você. Pensamentos recorrentes geram uma atmosfera constante. Se você pensa com medo, vive em tensão. Se você pensa com gratidão, vive em paz. A boa notícia é, você pode mudar sua atmosfera mental. E isso começa com pequenos atos de fé intencional. Um ato de fé pode ser tão simples quanto declarar uma promessa em voz alta. Pode ser louvar quando tudo vai mal. Pode ser escolher agradecer antes de reclamar. Esses gestos parecem pequenos, mas no mundo espiritual, são terremotos silenciosos que rompem cadeias invisíveis. Eles mudam sua vibração espiritual. Sim, essa vibração é a frequência da sua fé em Deus e alinham sua alma com o céu. A fé ativa a presença de Deus, e a presença dele transforma tudo. A atmosfera da mente não se muda com distrações, mas com decisões. Você não precisa esperar se sentir bem para agir em fé. Você age em fé para se sentir bem. É como acender uma luz em um quarto escuro. Não adianta esperar o sol nascer se a janela está fechada. Às vezes é preciso abrir a cortina da alma e deixar a luz da verdade entrar. E essa luz vem quando você decide crer, mesmo sem ver. Quando você age como quem já tem o que orou. Isso é fé viva. E essa fé muda tudo. Renovar a mente é renovar o ambiente que você carrega. As pessoas ao seu redor percebem quando algo muda em você. O tom da voz muda. O olhar brilha. O corpo se movimenta com leveza. Isso não é emoção barata. É transformação espiritual. E começa quando você decide não ser mais refém dos velhos pensamentos. Quando você diz, chega, eu não sou o que o passado diz. Eu sou o que Deus diz. Esse posicionamento interno muda a frequência espiritual da sua vida. Portanto, hoje, escolha um ato de fé. Cante, declare, agradeça, perdoe, silencie e se mova. Faça algo que diga ao céu, eu creio, mesmo sem sentir. E esse gesto será como um perfume no altar de Deus. A atmosfera da sua mente vai mudar, e com ela, a direção da sua vida também. Porque uma mente renovada em fé atrai milagres, destrava promessas e cria o espaço perfeito para o Espírito Santo habitar com liberdade.
Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a mudar. Talvez ainda não consiga ver grandes resultados, mas a decisão já foi plantada. E é essa semente, regada pela fé e pela constância, que vai transformar sua vida. Foque em você não como fuga, mas como missão. Assuma o compromisso de renovar sua mente todos os dias. Haja mesmo sem vontade. Escolha a disciplina antes do conforto, porque Deus age com quem se levanta, não com quem apenas ora e espera. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas, nem sentir motivação todos os dias. O que você precisa é continuar, persistir, honrar o processo. Lembre-se, a mudança de mentalidade é como uma construção, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, decisão por decisão. E Deus está contigo em cada etapa. Ele não exige perfeição. Ele quer verdade. Ele quer disposição. Ele quer ver você vencendo a si mesmo com coragem e fé. Acredite, você é mais forte do que imagina. Dentro de você há uma força que o inimigo tenta apagar todos os dias, mas que o Espírito Santo reacende sempre que você se posiciona. A batalha é real, mas a vitória já foi decretada. A sua mente pode ser renovada. Seu coração pode ser curado. Sua vida pode ser completamente reescrita pela mão de Deus. Mas tudo começa com uma decisão: não esperar mais. Então agora, pare um minuto, feche os olhos, respire fundo e declare: eu escolho recomeçar. Escreva isso nos comentários. Deixe essa frase ecoar no mundo espiritual. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa. Curta esse vídeo, não apenas como apoio, mas como uma semente de fé que vai alcançar outros. E nunca se esqueça, mudar a mente com fé é o início de uma vida completamente nova. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.